Oi gente, tudo bem? Eu sou o Sandro e esse é o segundo vídeo do canal depois de um ano sem postar. Aê! Ai, Sandro, mas por que você não postou nada? Gente, eu nasci numa Assembleia de Deus, então além de ser uma criança que foi assembleiana, eu sou misterioso. Hoje a gente vai fazer um devocional, ó, muito legal. E vai ser um devocional com muita calma, porque a gente acabou de começar 2025, então a gente tem, ó, todo o tempo do mundo. A gente tá em janeiro, inclusive dia 18 de janeiro é meu aniversário, você pode estar enviando um presentinho aqui na minha... Hoje a nossa palavra tá lá em João 6, e eu vou pegar minha Bíblia. Eu não deixei marcado, então talvez demore um pouquinho. Brincadeira, eu sei onde é que é João. Quem achou diz amém, quem não achou diz escola dominical. A gente vai começar lendo João 6:60, que diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido as palavras... Não é isso não. Não é isso mesmo. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu acho muito legal fazer essa fechinha. Sentiu, né? Sentiu. Coisas leves, coisinhas bem leves. Agora, antes da gente ir mais a fundo nessa passagem, a gente precisa entender um pouquinho do contexto do que tá acontecendo nessa história. Pensa comigo, Jesus está ensinando numa sinagoga lá em Cafarnaum, que é da região da Galileia. Pedro, Tiago, João, do Vaquinha, do Mar da Galileia. E muitas dessas pessoas que estavam ouvindo a Cristo eram aquelas pessoas que estavam com ele na multiplicação dos pães e peixes, que comeram dos pães e peixes que Jesus multiplicou. Além disso, nessa multidão ainda tinha uma galera meio curiosa, religiosos e os discípulos de Jesus. Jesus explica que ele é o pão que desceu do céu. E somente através da vida dele é possível alcançar a vida eterna. Ele usa uma linguagem simbólica ao dizer que é necessário comer da sua carne e beber do seu sangue. Isso acaba trazendo um pouco de confusão ali no meio, porque muita gente não entendeu o que Jesus estava falando, pensou que era o lado literal, que era literalmente a carne, literalmente o sangue ali vivo. Outras pessoas também já tinham outras maneiras de pensar como que se alcançava a salvação. E muita gente daquela multidão começou a achar que aquele discurso era duro demais e começaram a virar as suas costas e ir embora. Muitos deles não conseguiam compreender e também não conseguiam aceitar o que precisava ser feito para ser salvo. Como assim através da vida de Cristo e não através de obras, por exemplo? Só que Jesus já tinha em mente que muitas daquelas pessoas não tinham uma fé verdadeira. E na verdade muitos estavam apenas por conta dos milagres que Jesus fazia, como a multiplicação dos pães e peixes. E a rejeição aumenta e muitos daqueles que estavam seguindo a Cristo simplesmente vão embora. Agora é interessante perceber que em nenhum momento Jesus recuou no que ele disse. Mesmo ele vendo as pessoas indo embora, ele não voltou atrás no que ele falou. Afinal, Jesus estava ali para fazer a vontade do Pai e não falar o que as pessoas queriam ouvir. E nesse momento, Jesus se vira aos seus discípulos e pergunta: E aí, gente? Será que vocês também não querem ir embora? E a gente percebe que ali é um momento de crise e decisão, porque Jesus deixa livre para os discípulos irem embora, eles não precisavam estar ali. Jesus confronta os seus discípulos a se eles queriam continuar sendo fiéis a ele. E é aqui, meus amigos, que a gente chega numa parte muito, muito, muito louca. Eu fico imaginando que quando Cristo falou isso, rolou aquele momento que a galera ficou tipo meio... Que climão, hein? Mas o nosso querido Pedro Pedroca, ele entra em cena e o querido manda muito bem. Pedro olha para Cristo e declara uma das verdades mais preciosas da fé cristã. Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. E daí, gente, nesse momento eu fiquei pensando, o que não se passou na cabeça do coitado do Pedro? Eu não sei vocês, mas por conta de algumas passagens e talvez por conta do The Chosen, às vezes eu tenho uma impressão de que Pedro era aquele cara que às vezes respondia as coisas assim que não pensava muito, muito, muito antes de falar. Sabe quando a pessoa dá aquela resposta meio rápida e depois fica pensando, mas enfim, eu fico pensando que naquele momento talvez algo se passou na cabeça dele, em que há pouco tempo atrás ele era um simples pescador. E não, isso não tem problema nenhum. Mas alguma coisa mudou muito. Tudo que antes para Pedro fazia sentido agora parece tão pequeno, tão insignificante. As redes, os peixes, a rotina dele, tudo isso perdeu o valor comparado às palavras daquele homem chamado Jesus. Pedro já não pescava mais peixes, agora ele lançava suas redes e pescava vidas. E diante do seu mestre ele respondia com total convicção: Senhor, para quem iremos?
Só tu tens as palavras de vida eterna. E esse é o versículo-chave do nosso devocional de hoje. Eu não sei como que é a sua vida, mas se você não for um ETzinho de Marte, com toda certeza você já passou por algum momento de muita dificuldade. E quando eu falo momento de dificuldade, eu também incluo isso na caminhada cristã. Eu já passei, você já passou e Pedro já passou, pode ter certeza. Poucas horinhas atrás, Pedro estava caminhando com Cristo sobre as águas e estava afundando porque estava sentindo medo. E a verdade é que muitas vezes nós mesmos somos confrontados pelas palavras do Evangelho, assim como essas pessoas que estavam lá com Cristo e viraram suas costas também foram confrontadas. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E também muitas vezes as dificuldades aparecem e tentam nos cegar no meio dessa caminhada. O desânimo vem, as tempestades parecem que vão nos afundar e a gente começa a sentir medo e para de ter fé. E a gente pensa, meu Deus, A gente tá afundando mesmo. mas assim como Pedro, nós conhecemos um homem chamado Jesus Cristo, que tem as palavras de vida eterna. E essas palavras têm vida, são eficazes. Pedro nos mostra que 1 segundo na presença de Cristo, mesmo em meio às tempestades, vale mais que 1 milhão de anos longe da sua presença. Que os nossos corações estejam prontos para serem incendiados pelas palavras de vida eterna, as palavras de Cristo. E assim como Pedro, possamos declarar com muita fé: para quem iremos? Afinal, apenas Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna. Então, gente, esse foi o devocional de hoje. Eu espero que você tenha gostado. É uma palavra mais curtinha, mas é isso. Eu espero que possa ter abençoado a sua vida. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, eu não sei o que você faz, mas tudo bem, amém? Você tem toda a liberdade de não gostar. Mas enfim, gente, eu espero vocês no próximo vídeo, daqui a um ano também. Brincadeira, vou tentar fazer antes, viu? Um beijo, um queijo e tchau, tchau. Fiquem com Deus.